Agora vamos para a próxima comunicação. Vou chamar a Catarina Pinheiro, para representar o grupo, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, em Conservação e Restauro, possui doutoramento em Ciências da Conservação, tem interesse nessa área de contaminação de fungos em arquivos, né, e como esses ambientes podem afetar não só os documentos, mas também a saúde, né, dos profissionais que atuam nessas áreas. E também ela está representando o grupo Carla Viegas, licenciada em Saúde Ambiental pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e mestre em Saúde e Ergonomia. Cristina Veríssimo, licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa, especialista em Micologia Ambiental e Clínica, possuindo mestrado em Biologia Humana e Ambiental. João Brandão, licenciado em Química Aplicada, Biotecnologia e Micologia Clínica e Investigação Ambiental. E Maria Filomena Diniz, licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e doutoranda em Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa. Uma equipe bem, como vocês dizem, equipa, bem multidisciplinar, né? Pois não. Muito bom dia. Então, o meu nome é Catarina Pinheiro. Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade de vir apresentar os resultados de um estudo que foi um estudo de doutoramento. E vamos virar aqui um bocadinho o assunto. Em vez de falarmos sobre bibliotecas orientadas para a divulgação da saúde, vamos falar um bocadinho sobre a saúde nas próprias bibliotecas. Quando eu digo saúde aqui, estamos a falar mais sobre qualidade do ar interior. E a qualidade do ar interior tem uma série de parâmetros que são legislados e que têm limites que não devem ser ultrapassados para garantir que não haja problemas de saúde para as pessoas que frequentam estes locais ou que trabalham nos mesmos. Em termos de saúde humana, a qualidade do ar interior pretende promover a saúde, melhorar a produtividade e garantir o conforto e o bem-estar. No entanto, em contexto de biblioteca ou de arquivo, a qualidade do ar interior não deve só ser orientada para a saúde humana, uma vez que é preciso também garantir a salvaguarda do património documental que se encontra albergado nestes locais. Alguns dos parâmetros pelos quais nós classificamos o ar interior são estes que eu vos trago aqui. Portanto, temos o caso do ozono, o caso das partículas, o caso do formaldeído, monóxido de carbono e dióxido de carbono, que eu agrupei e já verão porquê mais à frente. Umidade relativa e temperatura, compostos orgânicos voláteis e micro-organismos. Relativamente ao ozono, vocês poderão ver do lado esquerdo do ecrã alguns dos efeitos que estes fatores podem ter sobre a saúde humana e os limites que estão atualmente previstos pela legislação. Isto é uma legislação nova, de 2013, havia uma anterior, houve algumas alterações entretanto, mas os limites que existem agora para o ozono, por exemplo, é de 0,1 ppm, e existem também não limites legislados, mas limites aconselhados em termos de conservação, que no caso do ozono normalmente são de uma parte por bilhão. Relativamente às partículas, nós normalmente falamos em dois tipos de partículas. Portanto, isto são substâncias que estão em suspensão e que são classificadas de acordo com o seu diâmetro. Fala-se muito de partículas PM2.5 e PM10, ou seja, inferiores a 2.5 micrômetros e inferiores a 10. Portanto, a 2.5 será a que terá mais relevância, uma vez que já faz parte da fração que é respirável e, portanto, que já atinge as nossas vias respiratórias mais profundamente. Existem, portanto, limites para estas duas. Em termos de conservação, estas partículas são responsáveis pela descoloração, por exemplo,
no caso dos metais, por serem núcleos de corrosão, e foi proposto até durante este trabalho de doutoramento uma escala de qualidade pelo qual se poderia classificar o ambiente relativamente às partículas. Portanto, é essa tabela que eu apresento ali. O formaldeído, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, apesar de serem extremamente relevantes para a saúde humana, não têm uma particular relevância, pelo menos não atualmente, no caso da documentação em papel. Quer dizer, poderão ser importantes e são com certeza para outro tipo de suportes históricos, mas não é o caso, não é uma preocupação muito ativa nos arquivos relativamente à documentação em papel. Portanto, existem alguns valores padrão, mas não são normalmente discutidos. A umidade relativa e temperatura, por outro lado, tem extrema relevância para a documentação. Portanto, ela é, especialmente a umidade relativa, quando em excesso, é promotora de hidrólise e de biodeterioração. E no caso humano, ela garante-nos, juntamente com a temperatura, conforto térmico e conforto relativamente ao aparecimento de alergias ou outros problemas de saúde. O limite que está estabelecido em termos de umidade relativa para a saúde humana situa-se entre os 50% e os 70%, no entanto é importante também referir que não se deveria ultrapassar os 60% por ser um fator que conduz à proliferação de micro-organismos. Existe para a conservação uma tabela muito semelhante àquela proposta para as partículas, ou seja, é uma tabela que permite classificar em termos de qualidade o ambiente, de acordo com intervalos de umidade relativa e temperatura. Os compostos orgânicos voláteis são um grupo muito vasto, onde se incluem uma série de agentes químicos que estão em circulação e que podem ser inalados e que podem interagir com o nosso património. Por ser um grupo muito vasto e por ser ainda difícil neste momento todos os estudos destrinçarem exatamente quais são os componentes que estão presentes quando se faz uma análise aos compostos orgânicos voláteis, ainda é difícil nós falarmos em limites para cada um deles. No caso do ácido acético, por exemplo, em relação, que é de particular importância em termos de conservação, então ele sim poderemos já falar num limite. Os micro-organismos foram o maior foco do nosso trabalho e os micro-organismos podem causar, portanto, em termos de saúde humana, os problemas que podem ver ali, e em termos de documentação, com certeza que já repararam nos documentos umas manchas acastanhadas que por vezes surgem nos papéis mais antigos, aqueles, e que se pensa, ou tem-se quase a certeza, associa-se muito à contaminação fúngica e à proliferação de micro-organismos, associados ou não a um núcleo metálico. Portanto, os micro-organismos são responsáveis por esse chamado foxing e, portanto, sendo um grupo também extremamente heterogéneo, é muito difícil falarmos, quer em termos de saúde, quer em termos de conservação, em limites. Ou seja, o que é que a gente pode investigar? Vamos falar em unidades formadoras de colónias? Não sei se eu vou dar uma explicação muito básica. Quando nós temos uma placa de Petri, por exemplo, com um crescimento e fizemos impactarmos ar sobre essa placa, vamos ter um crescimento fúngico e bacteriano. Portanto, cada colónia que cresce são chamadas unidades formadoras de colónia. E isso é uma base de comparação entre vários estudos. No entanto, não é a única medida e, portanto, há alguma dificuldade ainda na homogeneização de resultados. Podemos falar em alguns fungos em particular. É especialmente relevante no caso da saúde, o Stachybotrys, que já foi associado ao síndrome do edifício doente, mas em termos de conservação, se calhar tem mais lógica falarmos noutro, como o Trichoderma ou Aspergillus. Portanto, vamos identificar cada colónia, ver o que é que está em cada placa. Depois vamos nos ficar só pelo género de cada fungo, vamos procurar ir até à espécie, uma vez que eles podem diferir muito entre espécies. Portanto, há uma série de questões que é preciso colocar quando nos debruçamos sobre a contaminação por micro-organismos e qualidade do ar.
A preocupação com este tema é antiga. Eu trago-vos um excerto de um texto de uma revista de 1915, em que é descrita a profissão de uma senhora chamada Rose Murray e que era cuidadora dos documentos que existiam na Biblioteca de Nova Iorque. E, portanto, ela preparava-se, ela protegia-se quando se tratava destes documentos, porque ela sabia que ao lidar com livros antigos, com muita documentação, existe uma grande probabilidade de estar a lidar com micro-organismos e com cargas de micro-organismos que poderão danificar, poderão trazer algum dano à nossa saúde. E, portanto, já nesta altura havia a preocupação quando se cuidava de documentos. Quando falamos em micro-organismos, estamos a falar de fungos e de bactérias. Fungos e bactérias são muito diferentes em placa, nota-se logo aquilo que é um fungo ou aquilo que é uma bactéria. No entanto, a bactéria não nos deixa perceber logo ou microscopicamente que tipo de bactéria que é. Temos que fazer exames e temos que fazer, por exemplo, biologia molecular, é como se identifica. Tem uma capacidade de biodegradação que é maioritariamente química. Enquanto que o fungo apresenta uma estrutura diversa, é possível de o distinguir de outros através da microscopia e tem uma capacidade de biodegradação que é não só química, como também física, através das suas micro-raízes sobre o património. O nosso trabalho incidiu mais sobre os fungos. Porquê? Porque em contexto arquivístico nós estamos a falar de umidades relativas que não são propriamente conduzentes à proliferação bacteriana, porque as bactérias precisam de muito mais água disponível para conseguirem proliferar e, portanto, é muito mais provável encontrarmos fungos e não bactérias neste tipo de contexto. Os problemas mais comuns que podemos encontrar em museus, arquivos e bibliotecas e que são referidos quer pelas pessoas que trabalham nestes locais como pelas pessoas que os frequentam, estão ali identificados, foram retirados de vários estudos sobre esta temática e passam pela asma, rinite e dermatite. Aos fungos foi também já atribuído em estudos a síndrome do Organic Dust Syndrome, do pó. Portanto, dá sintomas como se fosse febre e tipo gripe, mas pode ter mais complicações. Num estudo realizado também em funcionários de um museu, cerca de 30% estavam já sensitizados para os fungos e muitos deles apresentavam com elevada frequência os problemas que estão ali descritos. Portanto, dispneia, tosse, problemas de pele, asma, etc. Quantos fungos é que nós podemos ter? Ou seja, a partir de que nível é que nos podemos preocupar? Existiu sempre esta tentativa de quantificar o risco e estes são alguns dos limites que foram trazidos na área da conservação. Como vocês podem ver, eles são muito dispares, ou seja, podemos ter valores muito baixos, podemos ter valores muito elevados. Atualmente aquilo que está mais a ser tido em conta é aquela escala de limites, portanto, entre o 0 a 25, com o ambiente. Portanto, novamente, uma tentativa de qualificar em termos de escalas e de intervalos. Para a saúde, existem também vários estudos, várias propostas, várias diretrizes e, portanto, podemos ver que também aqui os valores podem ser muito variáveis. O que é que isto nos aponta logo? É que, se calhar, só quantificar não basta. Portanto, é preciso quantificar e é preciso identificar os fungos que estão presentes, porque é muito diferente. Temos, como eu já disse, um Aspergillus fumigatus ou um Stachybotrys, ou temos um Cladosporium, que é um fungo que existe em todo lado e não causa problemas. Em termos da contaminação fúngica e da qualidade do ar interior em Portugal, portanto, a legislação, aquilo que nos diz é que devemos investigar sempre que existe um rácio inferior a 1, ou seja, sempre que a contaminação interior for superior à exterior,
então temos um caso de contaminação interna e este é que é motivo para considerarmos avaliar as restantes condições a seguir. E, portanto, há uma classificação daqueles que são fungos comuns e fungos incomuns, patogénicos e toxinogénicos, ou seja, produtores de toxinas, e foram estabelecidos um número limite de colónias de unidades formadoras de colónias por metro cúbico de ar. Existem alguns estudos internacionais, não são muitos. Eu trouxe-vos alguns, mas aqueles que primeiro estabeleciam os seus resultados em unidades formadoras de colónias, ou seja, em que é possível nós fazermos uma comparação. Existiu em 1990, ou foi publicado em 1997, uma revisão bastante extensa de todos os estudos até à altura, e 19, ou cerca de 20% dos fungos que foram descritos nesta revisão tinham potencial para serem nefastos para a nossa saúde. Os outros estudos que eu ali vos trago, como vocês podem ver, também nos revelam uma grande disparidade de resultados. Podemos ter uma contaminação fúngica que vai desde 40 até 8.000 unidades formadoras de colónias por metro cúbico. Portanto, muitas vezes, mesmo apresentando resultados em unidades formadoras de colónias, nós temos métodos diferentes de lá chegar e isto tem impacto depois nos resultados e na forma como os comparamos. A grande variabilidade aponta-nos novamente para a necessidade de procedermos a uma identificação e não falarmos só de números. No caso destes estudos que eu vos trouxe, e se sobrepusermos os limites para a conservação para os estudos internacionais realizados, vemos que nenhum deles se situa na área em que estão completamente isentos de qualquer perigo. Portanto, temos sempre de trabalhar com a noção, de acordo com estes estudos, de que há a possível presença de fungos e, portanto, podemos estar perante uma biodeterioração ativa ou não, dependendo da quantidade. Em termos de saúde humana, eu pus-vos ali o limite que é o estipulado pela legislação atual, portanto, as 500 unidades formadoras de colónias para os fungos comuns. E, portanto, podem ver que os estudos internacionais também, de acordo com o nosso limite, alguns locais estão também acima. Então, fazendo uma análise qualitativa, que é aquilo que se pretende, ou seja, não funcionarmos só com números, destes estudos podemos retirar que os fungos mais comuns, temos uma parcela que é muito semelhante àquele que se encontra no ar exterior, que serão os que estão à direita, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium e Penicillium, e depois à esquerda encontramos fungos que não são muito frequentemente encontrados no ambiente exterior, mas que assumem uma especial preponderância no ambiente arquivístico. Ou seja, quase que parece haver uma apetência para o aparecimento destes fungos nestes locais e, curiosamente ou não, têm todos capacidade de biodeterioração do papel. Então, aquilo que nos propusemos, eu e a minha equipa, foi realizar um estudo que teve mais uma orientação para arquivo, portanto, sendo um projeto doutoral em Ciências da Conservação, portanto, estava mais orientado para os documentos e, portanto, foram selecionados 4 arquivos com a análise